vai decolar junto no Gazeta Esportiva. Segundou, galera! Sobe o som, gente. Sobe o som, sobe o som, sobe o som. E olha, segundou. Aqui em São Paulo está mais frio do que no Alasca. Está 8 graus, lá é verão. Aqui a gente está num frio que o Miller ama frio, vocês têm noção. E olha que dupla maravilhosa, grande tetracampeão, ídolo eterno do São Paulo, Miller! Que aliás tá arrasando no podcast. Tá. Como é? Jogador pra jogador. Jogador pra jogador. Você tá convidada, falta você lá. Aliás, Eu queria ir lá também. Eu te convidei, mas a Michelle não liberou. eu não liberei não. Não liberei. Que mancada. Não veio trabalhar para o podcast. Era quarta-feira, né? Agora tem que ser uma terça ou uma quinta que você tá de folga aqui. E claro, nosso comentarista raiz, Alex Miller. Que adora o frio. Vai chorar. Aliás, Vai chorar. vai responder também, 1, 2, 3 e... Super Gênios, ativar. Olha, um beijo pro Júnior Pereira, nosso telespectador. Eu tava falando com ele aqui numa live e ele disse o seguinte pra você, Miller. Que ele não concorda que Romário foi melhor do que Ronaldo Fenômeno. Que Ronaldo Fenômeno foi melhor que Romário. Depois eu vou deixar o Miller responder e o Alex Miller também dizer o que eles acham. Eu acho que essa pergunta não tem certo e errado. Porque Só o isso. Miller falou, ele acha que o Romário é melhor que o Ronaldo. Mas daqui a pouco a gente debate. Hoje a Marina e o José Paes vão trazer as novidades de São Paulo e Palmeiras que venceram no final de semana. Tava a Marina Buffon. Divididos José por um Paes. muro, hein? Divididos por um muro. E no Verdão, você também vai conferir a entrevista da presidente Leila Pereira. Tem mais entrevista, mas hoje sem polêmica. Quem, Alex? Tranquilo. E o Alexandre Silvestre tá no Parque São Jorge? Tá. Pra quê? Pra informar sobre o impeachment do Augusto Melo, a contratação do atacante Vitinho e também o jogo contra o Juventude. Hoje à noite. Ô Silver, e eu vou perguntar daquele negócio do Transferban, tá? Se o Corinthians vai conseguir pagar os 33 milhões. É hoje. Hoje à noite. Se prepare, viu? Se prepare, já dei um spoiler aqui, pra não pegar ninguém de surpresa, que vocês sabem que eu fico pegando vocês de surpresa. Turma, bora com as dicas, a gente já volta. Você não quis, agora vocês colocam. Agora não peça. Eu quero ir lá dançar e dançar, ó. Mira, você conhece essa? Quero acreditar que vai ser diferente. Tudo mudou. Canta, Miller. Você quis não saber o que houve de errado e o meu erro foi Paralama. crer É, fui no estar ao show. teu lado. Herbert Viana. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, meu Deus, era Bom, tudo agora que eu sim. queria. Agora eu te Foi no digo show uma coisa, sozinha? Alex. Fui no show com a Marina. Fazendo um negócio assim. Me A abandone gente jamais. recupera essas coisas. Vamos Vamos pôr você na sala VIP pra cantar? Você vai gostar. Bom, vocês não sentiram saudades? Gazeta Esportiva já está de volta com mais uma vitória do Santos no Campeonato Brasileiro. E dessa vez o Peixe derrotou o Cruzeiro. Vamos assistir. Cruzeiro e Santos no Mineirão. E olha, no primeiro tempo só deu cabuloso, viu? Foi pressão total do time do Leonardo Jardim, mas gol mesmo nada. Em grande parte graças ao goleiro Gabriel Brazão. A rede só foi balançar aos 43 minutos da etapa inicial. Wanderson cruzou e Fabrício Bruno, sozinho na área, cabeceou para o fundo do gol, 1-0. Deu tempo também do Neymar perder esse gol aí no primeiro tempo. Ai, aí não pode, hein, Ney? Mas como o futebol é imprevisível e mágico, apesar do domínio da Raposa, quem marcou no segundo tempo foi o Peixão. Guilherme, nas costas da zaga, deixou tudo igual lá em Belo Horizonte. Praticamente no lance seguinte, Caio Jorge voltou a colocar o Cruzeiro à frente. Mas, depois de checar com o árbitro de vídeo, o juiz Wilton Pereira Sampaio anulou o gol por uma falta de Matheus Pereira lá no Zé Rafael, na origem da jogada. E aí, no finalzinho da partida, o Guilherme serviu um ótimo passe para o Cabadeiro e o paraguaio fez o seu primeiro gol com a camisa do Peixe, dando a vitória de virada para o time do Kleber Xavier.
placar final, Cruzeiro 1, Santos 2. Agora é recuperar, descansar, seguir o foco no trabalho, que é o nosso objetivo, que eu sempre coloquei para o grupo da gente nesses 2 meses, de julho e agosto, a gente tentar chegar na primeira página. Esse é o nosso objetivo inicial. Fico feliz com essa vitória, até porque dá um respiro para o Kleber Xavier poder trabalhar, né? Tem mais Santos no Gazeta Esportiva, antes de vocês comentarem. A gente vai ao vivo com o Thiago Salazar. Eu vou lá no portal chamar o Thiago Salazar, que ele vai falar um pouco justamente se com essas vitórias, Salazar, boa noite para você, a pressão sobre o Kleber Xavier diminuiu ou você acha que não? Qual que é a sua sensibilidade e o que você pode apurar, já apurou nesse sentido? Não tinha como ser diferente, né, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Era um jogo decisivo para o Kleber Xavier. O próprio presidente do clube, Marcelo Teixeira, naquela pauta que tivemos na Prefeitura de Santos para falar sobre o projeto da Nova Vila Belmiro, ele foi questionado e disse abertamente: temos uma decisão para jogar. E não estamos falando de final de campeonato, de nada disso. Era uma decisão para o Kleber Xavier. O resultado do jogo de ontem pautaria o próximo passo da diretoria do Santos. Mas venceu o Juventude. Para muita gente, um resultado enganoso, jogando mal. Só que quando você vai lá para Minas e pega um dos líderes do Brasileirão e vence, aí é outro papo, aí é outra história. Por isso o Kleber Xavier se mantém no cargo, ganha fôlego, respira. Claro que ainda está sob pressão, mas nesse momento, pelo menos por enquanto, segue no cargo e agora com um votinho de confiança. Aquela coisa de, opa, peraí, será que vai? Será que agora vai dar jeito? E ele foi questionado sobre isso, falou na entrevista coletiva, está ciente dessa pressão. Vamos então primeiro ouvir o Kleber Xavier. Não adianta, eu não vou controlar isso, cara. Eu tenho que controlar meu trabalho, eu tenho que conversar com a minha comissão, eu tenho que conversar com os atletas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tentar de alguma forma. Não é fácil, a gente não carrega uma situação atual, a gente carrega uma situação que já vem, né, do clube da grandeza do Santos, está voltando, é difícil, a pressão ela existe, né? Então é difícil nessa situação. Então a gente tem que trabalhar, calmar os atletas, procurar fazer eles mentalmente fortes, trazer esse equilíbrio. Não se faz no estalo de dedo uma equipe, jogadores que estão chegando, jogadores que a gente vem equilibrando fisicamente, ganhando essas opções. Por isso que eu valorizo o grupo, a entrega deles no dia a dia e a entrega do grupo no segundo tempo. Quero destacar aí a frase: a pressão existe. Como eu disse aqui, ele está completamente ciente de que corria risco sim, e de certa forma até corre risco de demissão. A próxima partida é confronto direto contra o Vasco da Gama. O Vasco nesse momento é o time que abre a zona do rebaixamento. O Santos deu uma descoladinha, mas tem um jogo a mais que o Vasco. Jogo no Morumbi, mais de 37 mil ingressos vendidos. É hora de, quem sabe, emendar a terceira vitória seguida, descolar do Z4 e aí sim o Kleber Xavier vai poder respirar bem mais aliviado, porque o novo tropeço em casa contra um rival direto pode trazer novas complicações para ele. E se ele merece ou não ter essa continuidade, eu vou deixar para os nossos comentaristas darem opinião aí. Antes, um pouquinho de número para vocês, tabelinha para vocês. Até agora, no comando do Kleber Xavier, o Santos disputou 13 partidas. Essas 13 partidas, 4 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados, 14 gols sofridos, então mais gols sofridos do que marcados, 41% de aproveitamento dos pontos disputados. Dos 39 pontos possíveis, com Kleber Xavier o Santos ganhou só 16. Deu uma resposta, mas pelo jeito tem muito ainda a fazer para reverter esse cenário, pelo menos os números trazidos aqui por nós. Tá certo, gente? É isso. O Kleber Xavier, então, pelo menos até o jogo contra o Vasco, segue no comando. E se tá certo ou não de continuar, são vocês que vão dizer aí. Obrigada, Salazar. Bom, com aqueles números apresentados, a quantidade de vitórias, quantidade de derrotas, a gente tem para mostrar de novo ali, ó, 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, e o futebol é feito de resultados. Aí tem os gols marcados, 41% dos pontos disputados. A sua análise, Miller, já seria a hora de trocar o treinador ou não? Tem que manter o Kleber Xavier no comando do Santos para dar mais tempo, para dar respiro, agora que ele está com o Neymar jogando e tudo mais?
Boa tarde, Michele. Boa Boa tarde. noite, né? Boa noite, Michele Rogério. e Xará. Grande Xará. Eu discordo da diretoria do Santos, né? De querer trocar o treinador, até porque, como você bem disse, o Neymar volta agora, está entrando em forma e o time começa a ganhar, começa a engrenar de uma maneira diferente, ter mais confiança. É hora de dar moral e confiança para o treinador e a sua comissão técnica. Não é hora de mudar. Trazer Sampaoli agora, olha, eu fiquei surpreso quando eu vi essa notícia nas E o redes nome, né? Justamente o Sampaoli, né? Sampaoli, mas ele não deixou nada de bom aqui para o nosso futebol. Não, foi um trabalho. Foi vice-campeão, né, Xará? No Santos, mas pelo amor de Deus. É. O Kleber Xavier está fazendo um bom trabalho até agora. Tirou o Santos lá da zona de rebaixamento. O time subiu na classificação. Eu acho que é momento não de trocar o treinador, e sim dar moral para o atual que está lá, né, Xará? Eu também acho, até porque o Kleber Xavier é conhecedor de futebol, sim. Tem uma comissão técnica boa e tem que dar tempo um pouco para o treinador trabalhar. A gente fala toda hora, enaltece o Abel no Palmeiras, a longevidade, antes o Vojvoda no Fortaleza, que aí chega um momento que também não dá. Mas o cara não paciência consegue, com ele. Né? O cara não consegue respirar, que já vem a bordoada de que tá a perigo, que no próximo jogo vai cair. Pombas, então a diretoria, se fizer isso, vai demonstrar uma incompetência muito grande por ter contratado um técnico e mandar embora 13 jogos depois, Exatamente. 14 jogos depois, né? E isso que fizeram com o Kleber Xavier na semana passada, olha, não se faz com nenhuma pessoa. Você imagina ele como ser humano, tem a sua família, aí ele fica sabendo que a empresa dele já está pensando num outro profissional para colocar em seu lugar, mas de uma forma velada, ou seja, ele tem que continuar trabalhando. Com que cabeça ele vai trabalhar também? Pior ainda, Xará, que ele soube via... De imprensa. Imprensa, não o pessoal do Santos que Isso. avisou ele que estava conversando com outro treinador. Isso. Pior ainda. E o Marcelo Teixeira não fez questão de enfatizar, não. Não negou. Não negou. Mas acho até melhor não negar, porque aí se nega ele é mentiroso. Pelo Então. menos ele ficou, não deveria ter feito, talvez, né? Mas ele tem que continuar. Agora, ficar a cada jogo, se perder, cai. Poxa. Então já caiu, pô. É questão de tempo, né? Exatamente. Bom, agora o São Paulo não tem muito tempo para respirar não, depois de superar o Vitória no sábado, porque amanhã o Tricolor já volta a campo pela Copa Libertadores e a Marina Buffon é quem vai contar pra gente como é que estão esses dias do clube, né? Boa noite, Mar. É isso, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa segunda, nesse início de semana, semana importante para o São Paulo. Afinal, como você mesma falou, né, Mi? Amanhã tem jogo da Libertadores. Esse jogo acontece lá na Colômbia. O São Paulo, a gente está aqui em frente ao CT da Barra Funda, mas o São Paulo viajou ontem já, no início da noite, lá para a Colômbia. Hoje treinou no CT do Independente para esse jogo de amanhã contra o Atlético Nacional, o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, 9h30 da noite no horário de Brasília. Jogo importante por quê? Porque o São Paulo no Brasileirão, como a gente vem acompanhando, está só subindo na tabela, mirando já o G6 do Brasileirão, algo que até poucas rodadas atrás era impossível imaginar. São Paulo lutando contra o Z4 e agora já pensando num G6, numa vaga direta para a Libertadores do ano que vem. E claro, com a eliminação muito precoce, até surpreendente, eu ouso dizer, na Copa do Brasil, Libertadores é a outra competição que o clube está focado, quer vencer, quer essa vaga direta também, quer voltar a vencer esse título aí que já tem 3 taças no seu hall aí de títulos, de troféus aqui no São Paulo. Falando um pouquinho sobre o elenco, por que sobre o elenco? Porque a montagem ainda parece que está meio aos trancos e barrancos, vamos dizer assim. A gente vê que o Arboleda, por exemplo, não viajou para lá, está machucado, assim como o Ender. Então a gente vê o setor defensivo do São Paulo, que se utiliza de 3 zagueiros no esquema que o Hernan Crespo tem, precisa contratar mais gente. Mas o São Paulo não tem dinheiro, é algo que a gente vem falando aqui, algo que os próprios dirigentes, o Júlio Casares, o Carlos Belmonte, falam também abertamente que o São Paulo não tem grana. Então, no último sábado, depois da partida da vitória contra o Vitória lá no estádio do Morumbis, tanto o Hernan Crespo falou sobre saída e chegada de jogadores e o Belmonte também. Então a gente juntou para vocês 2 trechinhos aí desses 2 grandes personagens do São Paulo para mostrar como é que está a situação do clube nesse quesito. Olha só. Eu sou como pilota de Fórmula 1. Dá-me o carro e tento de dirigir o mais forte possível. Esse é o meu trabalho. Mas eu não preparo o carro. O carro
o prepara a diretoria. O Crespo é um grande parceiro desse projeto nosso. Nós vamos continuar nesse trabalho, buscando jogadores dentro da nossa possibilidade, dentro do que a gente pensa em fazer. E óbvio, basta ver a situação que o São Paulo está. A gente só tem um jeito de conseguir ter superávit no final do ano. Vendendo ativos, não tem outro caminho que não seja a venda de ativos. A gente tem algumas posições que a gente considera prioritárias, né? Um zagueiro para nós é importante e também um lateral direito. Tá, então, importante mencionar que nessa mesma entrevista o Belmonte confirmou que o Jandrei está sim de saída por empréstimo para o Juventude até o final do ano e também confirmou que existem negociações para saídas do Lucas Ferreira e também do Henrique Carmo. Então, é por isso que ele fala ali, como é que a gente vai conseguir dinheiro? É vendendo ativos, vendendo esses jogadores. Enfim, eu volto com vocês por aí. Como eu disse, amanhã é um jogo importantíssimo para o São Paulo, pela Libertadores, mas também queria ouvir vocês, principalmente aí o Miller, sobre a venda desses atletas, a saída desses atletas e a chegada de um zagueiro e também de um lateral direito. Beleza, Amar. Miller, você concorda que essas são as posições mais primordiais, que o São Paulo precisa dessas contratações? Sem dúvida nenhuma, Michele. Lateral direito, o Igor Vinícius foi para o Santos, o São Paulo não tem um lateral. Tem o Mike, bem verdade, mas é muito pouco, né? Tem que ter mais um. E é muito novo ainda, né? Muito pouco e muito novo. Precisa de um jogador experiente, um zagueiro, até porque o Arboleda machuca, né? E vira e mexe, tem suspensão, contusão. Então precisa realmente de um zagueiro, né? Agora, um detalhe que o Belmonte falou, da venda de jogador, deve acontecer. Mas eu acho que precisa vender melhor, né? As suas joias. Mas aí vai vender todo mundo, toda a base. É uma venda, até certo ponto, no desespero. Porque você não vai conseguir mais de 10 milhões de euros num garoto jovem que não tem muito nome. Então acho que se o São Paulo pudesse segurar um pouco mais, valorizar mais esses jogadores, como fez, que faz bem Palmeiras e Flamengo, aí sim. Mas vender por vender, 10 Eu sinto isso também, pelo desespero da falta de dinheiro, eles vão vender de qualquer realmente, jeito. O São Paulo realmente não tem dinheiro. Perde dinheiro. Deixa de ganhar. Deixa de ganhar o que poderia. Então acho que são joias que poderiam estar jogando no Campeonato Brasileiro, valoriza e vende. Eu ia te perguntar isso, Alex. Você não dava para essas joias jogarem? Então, deveria, né? Deveria dar, mas acho que não vai dar tempo deles jogarem. Justamente por isso. Pela necessidade do São Paulo, e o Belmonte deixou claro isso, qualquer proposta que vier por um desses jovens que se destacam na base, eles vão vender. Eles vão vender. O São Paulo, sem dinheiro, não tem alternativa. Tem que fazer isso mesmo. E tentar, de repente, no mercado, aquelas oportunidades de jogador que acaba contrato, que vem de graça, que paga o salário. O São Paulo, Xará, Michele, tinha um fio de esperança de ir bem quase na final da Copa do Brasil, que daria uma boa grana mesmo, nós já sabemos. Não, mas teve essa eliminação que ninguém esperava, né? Essa eliminação foi ruim, porque acho que essa fase foi 4 milhões. Mas não é só 4 milhões, porque a outra fase é mais. Então é 4 mais a próxima fase. A conta é essa. E acho que, assim, o Belmonte não falou, mas tem que ficar atento em relação a goleiro também. Porque se o Jandrei vai embora, o reserva é muito novo também, nunca jogou, até deu branco aqui, esqueci o nome dele, mas é um menino que tem talento, mas de repente o Rafael machuca, vai botar ele já na Libertadores, vai botar ele na fogueira, pode queimar o menino. Exatamente, bem lembrado, Xará. Tem que ter um goleiro. São Paulo, e se eu fosse São Paulo, obrigado, Xará. Não contrataria um goleiro para ser substituto do Rafael. Eu contrataria um goleiro para fazer sombra pro Rafael. Então. Que aí você faz crescer, né? Como tem o Marcelo Lomba no Palmeiras. Como fez agora a Leila, contratou o Carlos Miguel. Então. Já contratou? Já fechou? Tá quase, né? Não tá oficializado, mas tá praticamente. Tá encaminhado. Goleirão, hein? Goleirão. Tem um recado já? Diretor? Tem um recado agora para dar. Tô ouvindo. Ouvi agora só, viu? Não sei se você falou antes também. O Palmeiras venceu o Ceará em um final de semana de muita confusão fora de campo. Pode rodar. No futebol, normalmente não há muito tempo para ficar se lamentando, mas o Palmeiras ainda vive os reflexos da eliminação em casa para o Corinthians na Copa do Brasil. Durante a madrugada deste domingo, 4 torcedores atiraram bombas e rojões na academia de futebol. Ninguém se feriu, mas a diretoria alviverde expôs as imagens, registrou o boletim de ocorrência e repudiou o ato que ela qualificou como terrorista. No entorno do Allianz Parque, antes da partida contra o Ceará pelo Brasileirão, mais protestos e pouca gente na rua. O clima seguiu estranho dentro do estádio. Enquanto a organizada protestava contra a Leila e Barros,
O torcedor comum vaiava o protesto da organizada. Com a bola rolando, o jogo foi tão frio quanto a temperatura em São Paulo neste Dia dos Pais. Um marasmo que resultou em vaias no intervalo. O clima ficou ainda pior para o Palmeiras quando o Ceará, na sua primeira finalização, abriu o placar. Lourenço acertou o ângulo de Everton e marcou um golaço. Pedro Raul teve 2 chances de ampliar, uma com o pé esquerdo e outra de cabeça, mas falhou na missão. Tudo mudou aos 18 minutos e graças a um lance que vai dar o que falar no nosso debate. Bola na mão de William Machado dentro da área. O árbitro Lucas Paulo Torezin estava de frente e não deu nada. Mas o VAR resolveu chamar e ele mudou de ideia. Flaco Lopes, que tinha acabado de entrar, não perdeu a oportunidade. Na sequência, no embalo, Maurício cruzou e Vitor Roque virou o jogo para o Palmeiras. O primeiro gol do camisa 9 de milhões do Verdão dentro do Allianz Parque. No fim, o Ceará pressionou e até marcou um gol com Ailon. Mas os milímetros que anularam um gol do Palmeiras contra o Timão outro dia, desta vez, serviram para salvar o Verdão de levar o empate. E terminou assim, 2-1 para o Palmeiras. Vitória depois de 3 jogos de jejum e um pouco mais de calma para quem ainda pode lutar pelo título do Brasileirão. Uma vitória também importante para dar uma tranquilizada na situação do Palmeiras. Muito importante, muito importante. Era mais importante ganhar o jogo do que mostrar a evolução de futebol, que a gente está cobrando faz tempo. Só que esse jogo especificamente, depois do que aconteceu na quarta-feira, era a vitória, era, sabe, para ganhar. E quando tomou 1-0, eu falei, putz, cara, vai ser complicado agora, a crise vai... Aí virou o jogo, segundo tempo o Palmeiras jogou bem melhor, mas por quê? Porque o Abel abriu mão dos 2 pontas estéreis, que não fazem mal a ninguém, e colocou o Flaco Lopes, que deu uma fortalecida no ataque junto com o Vitor Roque, que antes estava sozinho brigando, era o único que conseguia fazer alguma coisa, assim como ele fez contra o Corinthians e foi substituído no intervalo. Acho que o Abel intimamente deve ter sacado isso, que foi uma das maiores burrices da vida dele, foi tirar o Vitor Roque contra o Corinthians. E nesse jogo contra o Ceará, na hora em que ele abriu mão de Facundo e Sousa, o Palmeiras mudou. O Palmeiras foi lá, virou o jogo, se tivesse mais tempo poderia fazer mais gols. Enfim, vitória importantíssima e agora dá sequência. Miller, tem que jogar junto o Flaco e o Vitor Roque? Sabe, eu estava pensando aqui, Michele, o esquema do Palmeiras, quando tem 2 abertos, é um esquema que mata o atacante. Por quê? Porque a bola não chega. Ah, tá. Você pode ver que o Fica longe. Principalmente quando são 2 que não funcionam. Se é o Estevão é diferente. Tirou da minha boca, exatamente. Quando joga Facundo, né, os 2, e Sousa, eles tocam muito bola para trás. Eles não enfrentam o defensor. Então a bola sempre vem quebrada, a bola vem suja, como se diz na gira da bola, né? Agora, o que ele fez, o Abel, quando ele tira o externo, o time fica mais centralizado. Compacta. Entendi. Por isso, o gol do Vitor Roque, pode ver, a jogada foi pelo meio. Pelo meio. O Maurício estava na meia direita, recebeu a bola em profundidade e jogou para o meio da área e o Vitor Roque fez o gol. E a outra jogada também, no lance do pênalti. Pode ver, a jogada estava aberta, mas quem fez? Foi o Giai, não foi o Sousa, não foi o Facundo, porque eles não são agudos, eles são meias atacantes, que quando joga externo aberto, eles têm dificuldade para jogar. Agora o Palmeiras sofreu um atentado terrorista nesse final de semana, né, na madrugada de domingo, e eu queria que vocês comentassem. Olha aí as imagens. Imagem assim, uma isso aí coisa é terrível. Absurda. Isso aí, absurdo dos absurdos. Quando eu vi isso, eu falei, eu não acredito nisso. E ainda falam o nome de um deles, né? Alan. Olha, é que eles estão com capuz, mas eu acho que a polícia tem tudo para poder identificar, porque deve ter mais câmera ali na rua. A hora que eles viram, não sei, né? Olha isso, gente. Isso aí é um absurdo, cara. Isso aí é lamentável,
deplorável, é algo que não combina com o que a gente espera do futebol. Ainda bem que não tinha ninguém. Ainda bem. Eles podem ter feito ali para assustar, mas não interessa, isso aí é perigoso, peguem alguém lá dentro, enfim, a gente não sabe onde vai cair esses rojões. Fica o segurança ali, né, no lado esquerdo. Fica na cabininha, ela tem um segurança que não pode fazer nada aí numa situação dessa. Né? Então, realmente é lamentável, eu espero também que as autoridades identifiquem esses vagabundos e coloquem na cadeia. Né? Então, tomara que isso aconteça. Enfim. Tem nada melhor para fazer, né? Ainda eu só não gostei da nota oficial do Palmeiras falando sobre isso, fazendo uma alusão à participação da Mancha Verde. Porque se prenderem esses caras e comprovarem que eles não têm nada a ver com a Mancha Verde, aí, os danos morais aí podem ser bem altos para o Palmeiras aí em relação à Mancha. Porque como é que vai fazer uma alusão ao que aconteceu contra o Cruzeiro? Aconteceu com a Mancha. Só que os dirigentes da Mancha daquela época contra o Cruzeiro estão todos presos. É uma nova direção da Mancha Verde. São pessoas diferentes que estão lá hoje. E ter o nome envolvido numa nota oficial do clube, eu acho complicado. Eu acho que vai ser, a própria Mancha pode ajudar a polícia, então, e eles querem fazer isso. Para esclarecer. Bom, meu boa noite agora vai para o José Paz, nosso repórter, que certamente vai reclamar do frio, né? Que tá lá na academia de futebol. O Zé deve estar de touca, luva, meião, gorro. Não tá com nada disso não, mas deve estar com frio. Zé, você separou mais declarações importantes do técnico Abel Ferreira? Fala, Mi, beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que tá acompanhando a gente. Frio danado, meu Deus do céu, para mim aqui tá menos 14 graus. Olha só, Silvio Procópio vai mostrar para vocês, antes da gente falar aí sobre Abel Ferreira ontem lá no Allianz Parque, Silvio vai mostrar para vocês comentavam aí sobre o atentado que o Palmeiras sofreu no último domingo. Seguranças do Palmeiras agora ficam aqui do lado de fora, ó. Até para inibir um pouco aí, caso essa situação venha a ocorrer novamente, os seguranças agora ficando aqui do lado de fora do centro de treinamentos do Palmeiras. Falando um pouquinho sobre a partida, sobre Abel Ferreira, vocês comentavam aí sobre todas as situações que ocorreram dentro do campo para Palmeiras e Ceará. O Abel falou sobre o VAR, hein? O VAR mais uma vez causando polêmica lá no Allianz Parque. E aí o Abel foi para a entrevista coletiva e agiu de uma maneira diferente daí da maneira que a gente está acostumado a ver Abel Ferreira. Então roda aí o treinador do Palmeiras, diretor. E é verdade, no final, no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar do mesmo. Tá aí então Abel Ferreira dizendo que o Ceará pode reclamar sim do VAR na linha traçada ali no momento do gol do Ceará, que foi anulado por impedimento no Allianz Parque. Vocês comentavam aí sobre a utilização do Vitor Roque junto com a utilização do Flaco Lopes. Isso acabou acontecendo na partida, né? E acabou ajudando o Palmeiras a sair com resultado positivo lá do Allianz Parque. A Abel foi questionado se os dois podem de fato jogar juntos, se eles podem começar uma partida como titulares do Palmeiras. E ele disse isso aqui, ó. Roda aí. Às vezes vou um bocadinho contra vocês, né? Mas isso também faz parte do espetáculo, não é? As pessoas acham que me conhecem, mas ninguém me conhece. Eu aqui sou um ator, como aqueles que vocês veem nas novelas. Mas tenho que reconhecer que vocês às vezes fazem perguntas inteligentes, perguntas que fazem todo sentido, e essa é uma delas, não vos posso mentir. Como vocês sabem, a minha função aqui é tentar arranjar soluções, é tentar ajudar estes 12 ou 13 jogadores novos que estão agora connosco, que começam a conhecer realmente a cobrança que é jogar no Palmeiras, a ter que lutar por títulos, jogadores que alguns deles ainda não ganharam absolutamente nada, em termos de títulos, uma equipa jovem, mas como já disse, são jogadores que nós sabemos muito bem aquilo que nos podem dar no presente e no futuro, e como disse também várias vezes, é uma equipa com presente e com futuro, mas é uma pergunta e uma observação muito interessante, e claro que sim, que poderão jogar juntos no futuro, sim. O Abel Ferreira, né, nessa coletiva. Olha, depois de muito tempo, o Abel concedeu uma entrevista coletiva boa, assim, com respostas boas, interagindo melhor com os repórteres, tentando se colocar numa situação amistosa para ter essa relação melhor, acessível, conversando, respondendo bem, né, falando das perguntas, olha, essa pergunta é muito boa e não sei o quê. Custa fazer isso, cara, custa tratar melhor as pessoas. Eu acho que, e foi muito boa a entrevista dele, foi legal ele reconhecer que o Ceará poderia reclamar da arbitragem nesse jogo, é difícil um técnico fazer isso,
né? Então, achei legal. Esse é o Abel que a gente gostaria de ver sempre, né? Eu espero, Michele, que ele renove o seu contrato, porque o Abel, ele é um grande treinador e como ele está fazendo um grande trabalho no Palmeiras, eu acho que só quem ganha com isso é o nosso futebol. Fica Abel ou sai Abel? Por enquanto fica. Fica Abel. Espera o fim do ano, né? Gazeta Esportiva de hoje já falou muito dos bastidores do Corinthians, mas tem jogo do Timão logo mais e esse é o assunto de agora aqui na nossa conversa com o Silvestre. Tá contigo, Silver. E se agora tá frio aqui no Parque São Jorge, 12 graus, em Caxias do Sul, gelo, 10 e na hora do jogo deve descer para 8 graus. E no meio da madrugada vai para 4, né, produção? É isso, né? 4, 5. Muito frio em Caxias do Sul. O Corinthians que tem desfalques para esse jogo, além do Maicon, que vem de uma lesão muscular e ainda não está apto a ser relacionado. Memphis Depay estourou o posterior da coxa direita. Pelo menos um mês fora, está fazendo tratamento, até voltar, até a transição vai demorar mais de mês. Coisa de mês, talvez 2 meses. E o Carrilho também fora porque operou os ligamentos do tornozelo esquerdo, aí provavelmente está fora de combate até o final da temporada, só deve voltar em 2026. Com isso, Dorival Júnior, que deve colocar em campo, e a escalação sai oficialmente daqui a pouco, força máxima disponível, Michele. Eu estou imaginando o time com Hugo Souza, a defesa toda titular, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu na lateral esquerda, meio campo com Ranielli, Martínez, a entrada do Bidon no lugar do Carrilho, com a manutenção do Rodrigo Garro, que fez gelo depois do jogo lá do Allianz Parque, que é gramado sintético e tal. Ele tem um problema crônico no joelho, mas acredito que possa jogar e que vá jogar. Vamos aguardar alguns minutos. E na frente, no lugar do Memphis Depay, eu entendo que jogue o Romero junto com Yuri Alberto. E só para completar rapidinho, o pós-impeachment do Augusto, cabe agora ao Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, marcar uma nova eleição. Ele deve divulgar a data dessa nova eleição nesta semana, a promessa dele na coletiva de sábado. A eleição deve acontecer nas próximas semanas, o quanto antes. E aí é uma eleição indireta dentro do Conselho, são 300 conselheiros, os caras se articulam lá e o Osmar Stabile será candidato. Esse mandato tampão vai até o final de 2026. Beijo. Bom, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma entrevista hoje no Rio de Janeiro e eu tô muito curiosa para saber o que ela falou. José Paz, chega mais com as declarações da tia Leila. Pois é, minha querida Michele, a tia Leila esteve lá no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, para participar de um evento aí relacionado à implementação do fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. E claro, ela respondeu sobre esse tema e também sobre uma possível implementação de uma SAF aqui no Palmeiras. Lembrando que o modelo hoje do Palmeiras, né, de administração do clube, é o modelo associativo. Então vamos conferir aí a tia Leila aqui no Gazeta Esportiva. Pode rodar. Concordo, não é, com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Eu acho isso é um sonho, não é? Que todos os clubes no Brasil se transformassem em SAF, mas eu não acredito que, vou falar no Palmeiras, tá? Que o Palmeiras se transforme em SAF. Por quê? Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donos do clube, não é? E aí perderiam essa posição, tá? Então, mas enquanto eu for presidente do Palmeiras, que é uma associação, eu sempre vou lutar com unhas e dentes para o melhor para o clube, sempre pagando em dia as nossas obrigações.
Então tá aí, tia Leila dando uma cutucada nos conselheiros do Palmeiras, dando uma cutucada também no Corinthians aí, quando ela cita, né, a questão do fair play financeiro. Falando um pouquinho sobre as negociações do Palmeiras, né, o Palmeiras aí muito perto de contratar Carlos Miguel, aquele mesmo que recentemente defendeu o Corinthians, né, goleiro, 26 anos, foi lá pro Nottingham Forest da Inglaterra, mas agora quer retornar para o Brasil. O Palmeiras vendo isso aí, toda essa situação, como uma boa possibilidade no mercado, né, de contratar um jogador jovem de 26 anos para repor futuramente a saída do Everton da equipe, né, ou quem sabe a aposentadoria do Everton aqui no Palmeiras, um jogador de 37 anos, tem muitos títulos com a camisa do Palmeiras, tem contrato até o final de 2026 e o Carlos Miguel viria para assinar um contrato de 5 anos. As partes estão muito avançadas aí nessa negociação, nessa transferência. De fato vai me surpreender muito se o Carlos Miguel não for goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras pelos próximos 5 anos. Palmeiras aí querendo gastar 25 milhões de reais para contratar esse jogador que, repito, jogou no Corinthians, né, recentemente. Inclusive temos aí, diretor, o nosso glorioso Carlos Miguel num pagode lá, dando uma brincadinha com o Palmeiras. Então pode rodar aí, diretor. Pois é, a Elô lá da assessoria do Carlos Miguel vai ter trabalho, hein? Vai ter trabalho se de fato o jogador fechar com o Palmeiras, repito, aí um contrato de 5 anos. Será que já chega para ser titular? Chega para ser reserva num primeiro momento? Essa pergunta eu deixo para vocês aí nos nossos estúdios, tá bom, Michele? Beijo grande para vocês e até amanhã. Até amanhã, querido Zé. Bom, por causa disso, isso não mela uma negociação, certo? De jeito nenhum. O palmeirense não pode ser trouxa de se deixar levar por isso, o que ele fez em 2023, quando ele defendia o Corinthians. E quando você defende goleirão. E quando você defende um clube, você faz as coisas que são ligadas ao seu clube para defender o seu clube, ganhar moral com o torcedor, principalmente um jovem que está se afirmando, né? Ele tinha 23 anos nessa época. Então, bobagem. O Palmeiras vai ganhar um grande goleiro, literalmente, porque tem 2,4 metros de altura. Acho né? que ele é um dos maiores do mundo. Acho que é um dos maiores mesmo. E é muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Muito bom. E o futuro, o Everton interessa ao Bahia. O Rogério Ceni gostaria de ter o Everton. Não duvido nada que no fim do ano, o Everton, que tem mais um ano de contrato ainda, possa fazer essa troca e o Carlos Miguel já assumiu o gol do Palmeiras. Ô Miller, mas se o Carlos Miguel chegar agora, ele tira a titularidade do Everton? Não, eu acho que vai ser uma coisa natural, gradativa. Né? Ele, lógico, ele não vai chegar para disputar a posição. Até porque esse processo de transição, de renovação de Everton para Carlos Miguel é uma coisa, aconteceu com o Zete e Rogério Ceni, acontece com vários... O próprio Everton, quando foi contratado, ele foi terceiro goleiro do Palmeiras. Era Fernando Praz e Jailson. Ele vinha do Atlético Paranaense. Isso, exatamente. Ele ficou como terceiro goleiro uns 6 meses lá. Não vai ser o caso agora, porque o Everton tem uma idade avançada, o Carlos Miguel é molecote. Geralmente o goleiro muito grande, ele não tem explosão dentro do gol. Mas o Carlos Miguel é diferente. Ele é grande e tem explosão. Gente, ele é muito bom, gente. Ele é diferenciado. Olha, depois do Paulinho, melhor contratação do Palmeiras. Nossa, Carlos Miguel. Ou junto com o Paulinho, né? As duas melhores contratações do Palmeiras, Paulinho e Carlos Miguel, Michele. Que realmente ele vai chegar pra... Posso falar uma coisa pra vocês? Pra mim, os 2 goleiros da Copa do Mundo tem que ser Hugo e Carlos Miguel. Vamos ver. E aí escolher entre um dos dois. O do Botafogo, ele é muito parecido com o Carlos Miguel. Então pode ser também. Ele é muito bom goleiro. Esses 3. Apita o árbitro, fim de jogo. Tchau, Miller. Tchau, Alex. Amanhã a gente volta com muito mais aqui no Gazeta Esportiva. Tchau, Jornal da Gazeta.